Olá, bem-vinda ou bem-vindo a uma aula de matemática do PET 6. Se você nunca assistiu uma aula minha, isso que eu acabei de fazer é a nossa saudação matemática, representada pelo número π. Meu nome é Alex Duarte e nossa intérprete de Libras é a Márcia Moura. Estamos aqui com você hoje para falarmos de análise combinatória, permutação. Recordando, o que é análise combinatória? É a parte da matemática relacionada às contagens, ou seja, a determinar quantas possibilidades existem em um determinado contexto. Na aula de arranjo, a gente viu que a palavra possibilidade é diferente da palavra probabilidade, ok? E aqui nós temos um diagrama geral da análise combinatória. O que nós queremos fazer? Distribuir N elementos ou objetos, deixando claro que pode ser qualquer coisa, podem ser pessoas, inclusive, em K posições ou lugares. Então, eu tenho que fazer escolhas. Quais elementos ou objetos eu vou escolher para colocar nas posições? E aí nós teremos várias possibilidades. A parte da matemática que conta possibilidades é a análise combinatória. Muito bem. E aí, a pergunta-chave que nós vamos fazer em praticamente todos os problemas, para começar, a ordem importa? Você vai se perguntar. Para quê? Para decidir que tipo de problema. Se você responder assim, a ordem importa, é um problema de arranjo, ok? Desculpa pela piada péssima, mas é para você se lembrar. E aí nós vamos ver que nós temos dois tipos de arranjo, simples e com repetição. Na verdade, já vimos. Só que o arranjo é quando N é maior que K, ou seja, quando você tem mais elementos ou objetos do que posições ou lugares. O caso particular que nós vamos ver hoje, em que N é igual a K, é chamado de permutação. E aí nós temos a permutação simples, a permutação com repetição e a permutação cíclica. Se a resposta for não, a ordem não importa, você tem um problema de combinação. E aí nós temos também a combinação simples e a combinação com repetição. Alex, e se não falar nada, falar assim só combinação? É simples, ok? Se falar só arranjo, arranjo simples. Se falar só permutação, sem falar mais nada, é permutação simples. E aqui nós temos um quadro de fórmulas. Quando estudamos arranjo, nós vimos que o arranjo simples é ANK definido por N fatorial dividido por N menos K fatorial. E o arranjo com repetição, que nós vimos no finalzinho da aula de arranjo, nós vimos que a fórmula, inclusive, é mais simples, é simplesmente N elevado a K. Na permutação, nós temos aqui as três fórmulas de permutação, ok? Eu não vou ler, porque nós vamos aprender ainda e vamos ver uma de cada vez. E na combinação, nós temos aqui também as duas fórmulas de combinação. Tá? Eu fiz tipo um semáforo aqui, verde, amarelo e vermelho, um de cada cor para simplificar. Dado um conjunto de N elementos, chama-se permutação simples de N elementos. Qualquer sequência, o que é sequência? Agrupamento ordenado desses N elementos. Esta é a definição que está no PET 6. Pessoa, observa, por favor, se está falando ordenado, é porque a ordem importa. Então, tenha em mente que uma sequência é uma coisa ordenada. Pensa assim, vou sair hoje de casa e vou fazer uma sequência de tarefas. Vou ao supermercado, depois na padaria, depois na farmácia. Então, olha, repara como está ordenado. Então, não confunda sequência com conjunto. Exemplo que está no PET. Ao se sentarem no sofá de 3 lugares de sua casa, os irmãos André, Bernardo e Carla se questionam de quantas formas diferentes isso pode acontecer. As formas estão na figura lá. Convenientemente, A, B e C, os nomes deles, as iniciais, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB ou CBA. Cada uma dessas ordens é chamada de permutação simples. Então, no caso em que a ordem importa, que você respondeu sim para aquela pergunta, qual é então a diferença entre arranjo e permutação? Resposta. Na permutação, a quantidade de elementos ou objetos é igual à quantidade de posições ou lugares, ou seja, N igual a K. Voltando na figura, nós temos 3 pessoas
para distribuir em exatamente 3 lugares no sofá. Né? Então, a quantidade de pessoas é igual à quantidade de posições no sofá. Não deixa de ser arranjo, porque a ordem importa. Só que é um caso particular, é uma permutação. Então, nós vamos agora começar a explicar as aplicações. A fórmula da permutação simples, né? Então, observa, nós vamos pegar a fórmula do arranjo e vamos fazer o n igual a k. A permutação de n objetos é o arranjo de n elementos em n posições. Quando você joga na fórmula, vai simplificar e a permutação de n é simplesmente n fatorial. Então, como é de se esperar, como a permutação é um caso particular do arranjo, acaba ficando mais fácil mesmo. Então, voltando à questão do André, Bernardo e Carla sentados no sofá. Permutação de 3 pessoas, 3 fatorial. O que é fatorial mesmo? Você vai multiplicando para trás até chegar no número 1. Olha só, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Que são aquelas 6 figuras que foram mostradas. Alex, e se eu quisesse resolver sem usar a fórmula? Bom, seria fácil. Você tem 3 possibilidades para colocar a primeira pessoa. Como ela já se sentou, para o segundo lugar você só tem 2 possibilidades. Com 2 sentados, só tem uma possibilidade agora, porque é a única pessoa que falta sentar. 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades no sofá. E o PET faz uma coisa muito legal que eu gosto muito, que é analisar o português da matemática. O que significa permutar? Mudar ou trocar objetos entre si. Né? Permutar é trocar, trocar entre si. Vamos definir também um anagrama. É uma permutação de símbolos, geralmente letras. Por exemplo, todos os anagramas de Alex são. Quais são todas as palavras, entre aspas, de 4 letras, com as letras, né, do meu apelido, ALEX? Você tem todas aí em ordem alfabética. ALX, AEXL, tem Alex, ALXE e assim por diante, até chegar em XLEA. Isso aqui é um anagrama. Repara que pode ser uma palavra que faz sentido ou não. Não é uma palavra do dicionário, tá? São trocas de letras. Então, por exemplo, não existe, sei lá, XLA no dicionário. É um anagrama. Quantos anagramas uma palavra de n letras possui? Uai, você não está permutando as letras? N fatorial. No caso do nome Alex, permutação de 4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 possibilidades, que são exatamente essas 24 que você viu no quadro. Olha aí que legal. Aí o rapaz está perguntando, mas e se fôssemos contar os anagramas de Alexandre? Tem como fazer? Quer dizer, o nome completo. Resposta, sim. Mas o nome Alexandre tem letras repetidas e, portanto, não vai ser uma permutação simples. Será uma permutação com repetição. Nós vamos ver isso hoje? Não, veremos depois, tá? É só para você saber que tem jeito de fazer. Vamos passar para os nossos exercícios. Alex, como que aplica essas ideias? Vamos lá. Exercício resolvido 1. Quantos números naturais diferentes de 5 algarismos podem ser escritos usando seus algarismos 1, 2, 4, 5 e 8. Pessoa, aqui eu faço uma observação. Observe que no enunciado não foi incluído o algarismo 0, tá? Porque formalmente, por exemplo, o número 0, 1, 2, 3, 7 não é um número de 5 algarismos, é um número de 4 algarismos, né? É 1237, ok? Então, se o número 0 estivesse presente aqui, a nossa análise teria que ser diferente. Aqui não, aqui como não tem 0, qualquer ordem que você colocar vai dar efetivamente um número de 5 algarismos. Então, cuidado, né, nesse tipo de problema, se incluir o 0, né, se olha no enunciado se é permitido ou não começar com 0. Né, porque matematicamente, né, o número que começa com 0 não é um número de 5 algarismos, é um número de 4 algarismos. Então, resolução. Como você só vai trocar a ordem desses algarismos, né? Permutação. Você vai permutar quem? Olha lá, você vai permutar 1, 2, 4, 5 e 8. Permutação de 5. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós temos 120 números possíveis usando esses 5 algarismos. Ok? Agora, vamos complicar um pouquinho.
Exercício resolvido 2. Em relação ao exercício anterior, suponha que todos os números obtidos fossem colocados em ordem crescente. Então, aqueles 120 números que você viu vão estar em ordem crescente. Poderia ser decrescente também. Em ordem crescente, letra A. Qual posição o número 42.185 ocuparia? E letra B. Qual número ocuparia a 100ª posição? São 120 possibilidades, né? Então, faz sentido perguntar quem está na posição número 100. Então, agora calma. Letra A primeiro. Qual posição ocuparia o número 42.185? Sabemos que a quantidade total é permutação de 5, 5 fatorial, 120. Mas observa que desses 120, né, 1/5 exatamente começa com 1, 1/5 começa com 2, 1/5 dos resultados começa com 4, 1/5 começa com 5 e 1/5 começa com 8. Por isso que eu anotei desta maneira. Ó. Antes do 42.185 vem todos os que começam com o número 1. Né? 1/5 de 120 são 24 números. E vem também todos que começam com 2. 1/5 de 120 são mais 24 números. Né? Todos que começam com 1 vêm antes de 42.000 alguma coisa. Todos que começam com 2 também vêm antes de 42.000 e alguma coisa. Né? Tá, então analisamos os que começam com 1, os que começam com 2. Aí vem os que começam com 4, né? O nosso é um deles. Qual que é o primeiro número começado com 4, né? Na ordem crescente? 41.258. Observa que depois do 4, né, está na ordem 1, 2, 5, 8. Esse é o primeiro na ordem crescente que começa com o algarismo 4. Bom, só que todos que começam com 4 e 1 vêm antes de 42.000. Né? Quantos são eles? Olha só. Se começou com 4 e 1, tem mais 3 posições a escolher. Quantos que começam com 41? Ou seja, 41.000 e alguma coisa? Permutação de 3. Os 3 que estão aí faltando, representados por asteriscos. Permutação de 3, 3 fatorial, 6. Logo, antes de 42.185 já temos... Né? Já temos... Gente, essa conta aqui está errada, né? Seria 24 mais 24 mais 6, tá? Eu errei a lógica aqui, mas então vamos fazer agora de cabeça, ó. 24 mais 24 tem 48, que são os 24 que começam com 1 e os 24 que começam com 2. Então temos 48. E nós temos mais esses 6, que são 41.000 e alguma coisa. 48 mais 6, 54. Depois desses 54, o 55º é esse que está aqui na tela, 42.158. O primeiro que começa com 42. Tá? Então, o próximo já é o nosso número, 42.185. Então, ele vai ocupar o quê? A posição número 56. A 56ª posição. Por que esse problema é mais chato, é mais difícil? Porque você tem que contar os pedaços, né? E na letra B, qual número ocuparia a 100ª posição? Então, pera, que agora ele inverteu a pergunta. Ele me deu a posição e perguntou qual número está lá. Bom, na ordem nós temos os 24 que começam por 1, depois os 24 que começam por 2, depois os 24 que começam por 4, depois os 24 que começam por 5. Até aí nós temos 24 mais 24 mais 24 mais 24, 96 números. Então, o 97º número é o primeiro que começa com 8. Qual que é o primeiro que começa com 8? 8, 1, 2, 4, 5. Ah lá, depois do 8 os algarismos estão em ordem crescente. Portanto, nós temos esse quadro aqui, ó. Todos que começam com 1, da primeira à 24ª posição. Todos que começam com 2, da 25ª à 48ª posição. Todos que começam com 4, mais 24 números. Todos que começam com 5, mais 24 números. Então, nós temos 96 números. Na posição 97, o primeiro que começa com 8. Aí você vai na ordem. Posição 98. Depois de 8, 1, 2, 4, 5, vem 8, 1, 2, 5, 4. Posição 99, 8, 2, 1, 4, 5. E a 100ª, finalmente, que é a pergunta, 8, 2, 1, 5, 4.
Então, novamente, né, por que esse tipo de problema é um problema mais complicado? Porque você tem que analisar por partes, né, os pedaços, né? No problema anterior, o que a gente fez? Vamos voltar aqui para recordar, a gente teve que analisar, na hora que perguntou a posição, nós tivemos que analisar os blocos começados por 1. E na hora que perguntou também qual o número que ocupa a posição, também tivemos que dividir por blocos e analisar por partes. Tá? Não é complicado, é um pouco trabalhoso esse tipo de problema. Exercício resolvido 3. Na sala de espera de um pediatra, existem 8 cadeiras lado a lado, como mostra a figura. Calma, já vou mostrar a figura. 6 amigos estão esperando: Ana, Bela, Caio, Duda, Eric e Fred. Ana trouxe seu brinquedo, o robô Rubi, do tamanho de uma das crianças, um robozão. Eric também trouxe seu brinquedo, a robota Suzy, também do tamanho de uma das crianças. Tá, todo mundo vai sentar. Aqui estão, né, as 8 cadeiras, né, com a referência de onde que eu peguei a imagem. As meninas Ana, Bela e Duda querem se sentar lado a lado entre si. Os meninos Caio, Eric e Fred também querem sentar juntinhos. Além disso, eles 6 decidiram que os robôs Rubi e Suzy também se sentarão um ao lado do outro. Quantas possibilidades existem? Bom, você tem 8 objetos, vamos dizer assim, elementos, né, que são as 6 crianças e os 2 robôs, para 8 lugares. Por isso que é um problema de permutação. Você só vai trocar todo mundo entre si. A quantidade de pessoas e robôs é igual à quantidade total de lugares. Por isso que é um problema de permutação. Como que você pode permutar as 3 meninas? 3 fatorial, que é 6, né? 6 maneiras de elas sentarem juntas. Os 3 meninos também, permutação de 3, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. E os 2 robôs, permutação de 2, 2 fatorial, que dá 2, né? 2 vezes 1, 2. Ou senta Rubi e Suzy, ou então Suzy e Rubi, por exemplo. Então, nós temos aqui as permutações dos pedaços. Só que observa, por favor. Além disso, você pode permutar os blocos entre si. Alex, como assim blocos? Né? O bloquinho das meninas, o bloquinho dos meninos e o bloquinho dos robôs. Né? Se você reparar que eu usei umas corzinhas aqui, ó. As meninas de rosa, os meninos de azul e os robôs de verde. Né? Então, ó, você pode sentar, por exemplo, olha a figura lá, por favor. Primeiro conjunto das meninas, meninos e robôs. Na segunda linha, meninas, robôs e meninos. Na terceira linha, meninos, meninas e robôs. E assim por diante. Então, você tem, né, 3 blocos que podem ser trocados entre si. Os blocos podem ser permutados entre si de permutação de 3, não são 3 blocos? 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, 6 maneiras diferentes, que são exatamente as 6 ilustradas aí na figura, ó, pelas cores. Qual que é a resposta final, então? Total de possibilidades. No parênteses, são as permutações dentro dos blocos. Permutação de 3 meninas vezes permutação de 3 meninos vezes permutação de 2 robôs. Tudo isso vezes a permutação dos blocos, né? Permutação de 3. Então, ficou assim, ó, 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6, vezes 3 fatorial é 6 de novo, vezes 2 fatorial é 2, tudo isso vezes 3 fatorial é 6. 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. 72 vezes 6, temos um total de 432 maneiras de distribuir, de forma que os meninos fiquem juntos, as meninas fiquem juntas e os robôs fiquem juntos entre si. Ok? Como sempre, eu vou encerrar com o nosso resumo. Análise combinatória, N elementos para K posições. A ordem importa. Sim, pode ser arranjo simples ou com repetição, N maior que K. Caso particular em que N é igual a K, vimos hoje permutação simples. Vamos ver mais tarde com repetição e cíclica. Se você responder não, a ordem não importa, né? Não vimos nenhum caso ainda. Vamos estudar a combinação também simples e também com repetição. Né? E agora eu sempre vou oferecer também essa tabela das fórmulas. Já vimos a fórmula do arranjo simples, já vimos a fórmula do arranjo com repetição e hoje nós vimos a fórmula da permutação simples, P de N, que é N fatorial.
temos mais algumas fórmulas pela frente, mas nós também sempre vamos tentar fazer sem fórmulas, ok? Muito obrigado pela sua presença.